Olá, pessoal. Olha só, esse é o nosso projeto que eu estou desenvolvendo, né, com base nele. Ó. Aqui eu tenho uns linkzinhos aqui em cima, né, que eles estão alinhados um ao lado do outro, né. No nosso projeto, até onde a gente deixou ele aqui, ó, ele tem esse link com essa formatação aqui, formatação padrão, né. Qual que é a ideia? Eu quero deixar esses caras parecido com isso aqui, ou seja, deixar um ao lado do outro, tá? Bom, por que que ele ficou um embaixo do outro aqui e não um ao lado do outro? A gente já sabe que LI tem um comportamento, né, de um elemento de bloco, ou seja, moleza, eu preciso transformá-lo em elemento de linha, tá? Só que, se eu olhar aqui, eu tenho um espaço interno aqui, né? Eu tenho um padding sendo aplicado, eu posso ter uma margem sendo aplicada. Então, se eu simplesmente colocar display inline, a gente já sabe que tem algumas coisas que não vão ficar tão legais. Bom, moleza, simplesmente eu posso transformar esse cara em display inline block, tá certo? Então vamos lá, eu vou abrir esse documento aqui agora. Deixa eu deixar quieto esse cara aqui e vamos partir para o nosso projeto CSS. Então vou abrir o meu estilo.css. Aliás, antes vamos dar uma olhadinha aqui, relembrar como que está no HTML. Então eu tenho aqui a classe Hero e tenho um nav, né? Dentro do nav eu tenho uma UL e as LIs ali. O que eu vou fazer? Quero transformar cada LI dessa aqui em display inline block. Então vou vir aqui no meu estilo. Olha só, eu posso pegar todas as LIs que estão dentro da classe Hero? Poderia, ou posso simplesmente fazer Hero nav LI. Ou posso colocar uma classe aqui também, tá? O ideal seria a gente colocar uma classe, seria o mais correto, tá? Mas eu vou utilizar essa minha classe aqui para poder alcançar essa LI, tá? O que eu vou fazer aqui embaixo, ó? Deixa eu colocar ali para cima, perto do Hero. Tá aí uma dica também sobre organização, tá? Não vai pegar uma classe aqui para formatar a nave aqui embaixo, tá? Não fica muito coerente, tá? Então eu costumo deixar as coisas mais ou menos próximas, ó. Tem o body, tem o hero, aí eu tenho o hero content H1. Posso colocar aqui embaixo, ó. Hero nav li. Se eu simplesmente fizer display inline block, já vai melhorar um pouquinho. E como eu sei que eu quero tirar o bullets, list style none. Vamos testar? Abrir esse cara aqui no Chrome. Tá lá, ó. Já ficou ali com uma formataçãozinha em linha, né? De linha. Mas eu posso, como ele é agora um inline block, eu posso colocar um padding. Vou colocar uns 10 px e também quero uma bordinha. Vou colocar um border. Vou colocar um px solid white. Desse jeito. Olha só. Olha lá. Tá? Já está mais interessante. Outra coisa que eu vou fazer é colocar um background color, né? Um background color. Se eu reparar bem, no projeto original a cor está um pouquinho transparente, né? Ela não é uma cor ali chumbada, né? Uma cor pura. Ela tem um pouquinho de alfa, um pouquinho de transparente. Bom, vamos ver como é que esse cara funciona. Ó. Vou abrir aqui meu brackets. E eu vou vir aqui. Só que eu não quero formatar na minha LI. Eu quero formatar no A que está aqui dentro. Então vamos lá. Hero. Nav. A. Vou colocar um background. Primeiro eu vou colocar um background preto. Opa. Ou melhor, vou colocar o background preto, mas utilizando código hexadecimal, tá? Desse jeito. Se eu testar, repara, não era bem isso, né? Eu queria que a cor ocupasse toda a área disponível. Por que está acontecendo isso? Pelo seguinte, por padrão, um A é um elemento de linha. Então ele vai simplesmente ocupar o espaço que ele precisa para existir. Eu quero que ele ocupe a área inteira, tá? Então o que eu vou fazer? Display block no A, tá? No A. Se eu testar, olha só, ele não teve muita diferença, mas olha o que acontece agora se eu jogar esse padding que estava na LI para cá. Olha só, pronto.
já aplicou ali, tá? E eu também quero o color white, desse jeito. Olha só. Ah, e também quero tirar o sublinhado. Text decoration. Faltou um ponto e vírgula ali, eu já vou colocar aqui, desse jeito, tirar esse cara daqui. É isso aí. Uma outra coisa que eu vi é que aqui está em maiúsculo, né? Então, vamos voltar para cá. Text decoration e text transform. Text transform, uppercase. Olha só. Tá muito grande, né? Vamos diminuir um pouquinho. Font size. Colocar uns 12 px. É isso aí. Tá um pouquinho grande, mas não tem problema. Esse detalhe eu deixo com vocês, tá? Uma coisa que daria para fazer aqui, eu não sei se eu fiz aqui ou não, colocar um espaço entre as letras, né? Letter spacing, colocar uns 2 px aqui. Espaço entre as letras, tá? Olha só, mais legal. Bom, com relação à cor, eu não quero uma cor chumbada, né? Eu quero uma cor com um pouquinho de transparência. Bom, o detalhe é que essa mesma cor aqui, ó, ela pode ser escrita de uma outra forma. Eu posso escrever da seguinte forma, olha só. Background, RGB, tá? RGB, abre e fecha parênteses. Lembra que não pode ter espaço aqui, tá? Se tiver espaço não vai funcionar. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. E aí, eu posso passar esses valores aqui, ó, RGB, para dentro desses parênteses. Como que eu faço isso? 0,0,0. Desse jeito, olha só. O resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Tanto é que se eu colocar o máximo de vermelho, qual que é o máximo? 255. Lembra lá da parte mais teórica lá das cores? É isso aí, 255 aqui é o máximo de tom vermelho, olha só, vermelhinho ali, tá? Muito bom. Então, utilizando essa sintaxe aqui do RGB, eu consigo escrever a mesma cor, separando por vírgula cada uma das tonalidades. E eu também posso utilizar o RGBA. RGBA. O que é esse cara? Também é cor, só que com transparência. Então, por exemplo, eu vou deixar vermelho transparente. 25500. E o último valor é com relação ao A, que é o alfa, tá? A transparência. Só que o alfa, ele não varia de 0 até 255, ele varia de 0 a 1, tá? Se eu colocar 1, 1 é totalmente opaco, ou seja, sem transparência nenhuma. Olha só, sem transparência nenhuma. Mas se eu colocar um valor menor do que 1, ou seja, por exemplo, 0,5, aqui, 0,5, ele vai ficar metade, olha só, metadinha ali da transparência. Se colocar 0,2 vai ficar quase invisível, né? Ó, só um tonzinho ali, tá? Então, qual que é a ideia? Colocar 0 aqui e colocar, ó, vou aumentar um pouquinho mais, ó, desse jeito. Tá lá. Já tem ali uma corzinha um pouquinho transparente, tá? Posso até apagar tudo isso aqui. Não precisamos mais, olha só. Ok? Muito bem, então já vimos como trabalhar com cor transparente utilizando o RGBA. E, além disso, eu preciso colocar esse cara para a direita, né? Para eu fazer isso, o que eu posso fazer? Essas minhas LIs aqui, elas estão com Display Inline Block, né? Eu posso pegar, então, a minha UL e mandar ele alinhar para a direita, tá? Eu tenho várias formas de fazer isso, tá? Não tem uma única maneira de resolver essa questão de jogar esse cara para a direita. Mas já que essa minha LI, ela está com display inline block, significa que essas LIs elas estão se comportando como um elemento de linha, como se fosse uma única linha. E se é um elemento de linha, olha o que eu posso fazer. Hero, nav, UL, text align, right. Estou alinhando para a direita, como se isso daqui fosse um único texto, né? As LIs fosse um único texto, como um parágrafo normal. Então eu pego o pai deles e mando alinhar para a direita, olha só. Tá lá, tudo ficou muito, né? Ficou muito, ele tem um margem ali, talvez, né? Um padding, ou até mesmo poderia ser um margem. Então vamos colocar um margem aqui. Vou vir aqui, ó.
colocar um margem. Vou utilizar a forma abreviada. Eu quero 10px de top. Opa, tem um tio a mais ali. 10px de top, 25px para a direita, 0 para baixo, 0 para a esquerda. Vocês vão ver que vai dar uma coisinha errada aqui, vai ter um efeito colateral isso aqui. Já vou mostrar para vocês, ó. Se eu testar aqui, F5. Bom, primeiro que não aplicou, né? Vamos ver por quê. Hero, nave. Bom, será que não aplicou mesmo? Vamos colocar um valor maior aqui. 525 aqui. Vamos testar F5. Ah, não, ele aplicou. É que o valor está muito baixo, né? Então, eu vou colocar um valor maior aqui. Vou colocar 50 de top para a gente testar. E vou colocar também um 100 para a direita. Vamos testar agora. Deixa eu só conferir aqui. Aqui ele está mais pertinho, não tem problema. Bom, o que aconteceu aqui? Qual que é o efeito colateral que eu havia falado, né? Quando eu apliquei o margem aqui na minha UL, o que aconteceu? Essa margem ela empurrou tudo para baixo isso aqui. Empurrou esse cara inteirinho para baixo, tá? Para a gente resolver isso, o que eu posso fazer? Eu preciso colocar nessa minha classe Hero aqui, né, nesse header aqui, ó, nesse cara, eu vou colocar um espaço, uma linha, qualquer coisa para essa margem poder se apoiar nesse cara aqui. Então, olha só. Deixa eu ver, eu não tenho nada. Ah, já tenho formatando aqui o Hero, né? Galera, olha que estranho, ó. Vou colocar um border top nesse cara. 1px solid red, para a gente poder enxergar. Se eu fizer isso aqui nesse elemento, olha o que vai acontecer. F5, olha lá. Agora, é como se essa margem aqui se distanciasse dessa linha vermelha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho só esse cara para a gente poder enxergar. 5px, tá lá. É como se distanciasse desse cara aqui, tá? Então, voltando aqui para 1 pixel, ó, posso deixar assim. E aí eu posso, inclusive, deixar esse cara transparente, ó. Ele vai ficar com 1 pixel ali em cima, quase imperceptível, tá? Mas vai funcionar o alinhamento ali. E agora eu posso até diminuir um pouquinho o espaço aqui da minha nave, né? Cadê ela? Aqui, ó. Então, de topo eu não quero, eu quero 20 e quero 50 aqui. Sei lá, aí é questão de acertar os valores ali, tá? Olha lá, pra mim já tá ótimo, tá bom? Ah, faltou colocar o hover, né? Ó, quando eu passo o mouse ele tem um efeitinho diferente ali. Então vamos lá. Vou vir aqui no minha tag A. Vou copiar tudo isso aqui. E no hover eu vou copiar o background aqui também, ó. Só que quando passar o mouse eu quero aumentar um pouquinho a opacidade. Vamos lá? Olha só, já está ali com um efeitinho mais interessante, né? Aí a questão de acertar espaço, o padding e tudo mais, tá bom? Aumentar um pouquinho só o padding, ó. Tinha colocado 10, vou colocar 15. É isso aí. Tá legal? Bom, então, com esse conceito que a gente viu sobre display inline block, display inline e display block, a gente já consegue fazer coisas desse tipo aqui, tá? Vou aumentar só um pouquinho a margem das LIs agora. Colocar um margem left de 10px, distanciar um pouquinho. Olha só, distanciou só um pouquinho, ó, mais parecido com esse aqui, tá bom? Bom, galera, para a gente formatar esse menuzinho, a gente utilizou então o Display Inline Block. E eu já aviso vocês, se vocês ficaram tentados a utilizar o mesmo conceito aqui, até dá para tentar aplicar, mas também tem um efeitinho colateral. Se vocês quiserem brincar um pouquinho, dá para resolver utilizando Inline Block. Ele tem só um pequeno detalhezinho, mas aí eu vou explicar mais para frente como é que a gente pode resolver isso, tá certo? Se você quiser testar, fique à vontade, é uma boa, eu aconselho, tá bom? É isso aí, no próximo vídeo a gente vai falar de outro assunto. Até lá!